Olá, pessoal! Desigualdade social. Bom, o Brasil, gente, não sei se vocês sabem, ele é um dos países mais desiguais do mundo. Se for considerar o 1% da população, ele é considerado o mais desigual do mundo. Isso traz várias consequências, como a concentração da renda e essas características feias da nossa cidade. Como que a gente chegou a essa situação? Bem-vindo ao vídeo Desconstruindo Certezas, analisando historicamente como se construiu a nossa desigualdade social. Bom, eu considero esse tema tão importante para a gente entender a nossa realidade atualmente que nós vamos ter a nossa primeira trilogia no canal. Ou seja, o tema desigualdade social vai ser dividido em 3 vídeos, sendo esse primeiro mostrar como que o Estado pode aumentar ou diminuir a desigualdade social. Antes de rodar nossa vinheta, não esqueça de curtir o vídeo, seguir nosso canal para dar uma força pra gente. Vamos lá? Então, gente, o que é a desigualdade social? Pode ser a desigualdade racial, de gênero, religiosa. Bom, nós vamos nos concentrar nesse vídeo na desigualdade econômica. É a desigualdade que é a mais cultural de todas. Nada justifica naturalmente por que uma pessoa ganha mais do que a outra. Outro motivo para eu considerar a importância da desigualdade econômica é porque essa desigualdade, de alguma maneira, ela vai afetar todas as outras, agravando, por exemplo, as desigualdades raciais, regionais, enfim. Então, como que a gente chegou a essa situação? Eu vou mostrar um gráfico que define mais ou menos como que se encontra a realidade da desigualdade social no Brasil. Esse gráfico, gente, aí eu vou fazer minha colinha, ele representa, no caso, toda a riqueza que o Brasil, no caso, tem. A parte vermelha, gente, ela seria a dos mais ricos. A parte verde é a dos mais pobres. A parte azul seria dos declarantes entre 1.000 a 100 mil reais. E a parte meia cinza aí, do meio daltônico, são os declarantes da faixa de 100 mil a 500 mil reais. Isso demonstra que se você ganha entre 1.000 a 100 mil reais, parabéns, você está entre praticamente os 4% da população desse país. O alarmante disso é que esses declarantes acima de 500 mil reais, eles praticamente dominam toda a produção de riqueza. É daí que vem aquele dado que eu comentei no início do vídeo, do Brasil ser o mais desigual dentro desses 1%. Outros gráficos que mostram a questão da renda, ele explica melhor como é que se divide essa categoria entre os 1.000 aos 100 mil, uma faixa bem grande para ser analisada. Então, o que a gente percebe aí? Conforme vai aumentando a renda, cada vez mais você vai ficando na parte mais exclusiva da população, sendo que o Brasil tem uma média salarial de 2 mil reais, porém com uma renda per capita de 9 mil dólares, o que dá aproximadamente aí uns 30 mil reais. Bom, se a média salarial é 2 mil reais, para onde vão os outros 28 mil reais? A resposta está aqui. Pois é, e a construção dessa absurda desigualdade social, ela não foi à toa, ela está marcada na história do Brasil. Para tentar um pouco resumir como é que foi construída essa desigualdade, eu posso começar a falar da Lei de Terras no Brasil, que foi editada em 1850. E a Lei de Terras, ao determinar que a posse da terra estava condicionada à compra, ela de alguma maneira ela preservou aqueles que já tinham as terras e fez com que as pessoas que estavam chegando e depois os escravos que foram libertos a terem que trabalhar nessas fazendas, nessas terras que já estavam com os seus respectivos donos. Bom, esse caso não é unânime, não é todos os países que fizeram assim. A gente pode comparar, por exemplo, que no mesmo período vem a lei do Homestead Act nos Estados Unidos, que estava passando pela mesma conjuntura da chegada dos imigrantes. Nessa lei dos Estados Unidos, a terra era dada para quem fosse cultivar a terra, até porque eles precisavam ocupar o imenso território que eles estavam querendo dominar. Bom, aí a gente já tem uma diferença clara entre a facilidade de para você ter uma posse de riqueza e dificultar o acesso a essa posse de riqueza. Bom, seguindo ainda esse processo histórico, o Brasil também depois passou por um momento de industrialização, que é quando as indústrias começaram a surgir. Junto com as indústrias teriam os trabalhadores e os seus respectivos salários. Aí já começa a caracterizar mais ainda essa concentração de renda. Até mesmo porque, como a gente pode ver nesse site aí da Fundação Getúlio Vargas, o próprio presidente da República tratava a questão social como se fosse um caso de polícia. Ou seja, não era uma questão de direito, era uma questão criminal. Por quê? Porque nós estamos falando de uma época que praticamente haviam restrições que dificultavam a organização dos trabalhadores, os sindicatos não eram legalizados, não tinham leis trabalhistas e as pessoas faziam greves, por exemplo, praticamente na marra. Mais extremado ainda, gente, que as leis trabalhistas no Brasil só foram surgir praticamente depois de 1930.
Antes, em 1924, foi criado o DOPS, que é o Departamento da Ordem Política e Social. Ou seja, o que isso quer dizer, gente? Que o Estado ele se armou primeiro para reprimir as pessoas que reivindicavam os seus direitos, para depois fornecer os seus direitos. Isso já caracteriza bem a nossa cultura republicana. Pois é, houve um período na história do Brasil que seria similar ao que as pessoas talvez estejam querendo fazer agora, como não havia leis trabalhistas, não havia previdência, não havia empresas estatais, não haviam sindicatos, e desde aquela época, por exemplo, o Brasil já passa por graves problemas financeiros e desde aquela época estava sendo construída a nossa terrível desigualdade social. Para tu ver como é que não é tão alarmante assim algumas pessoas quererem o Brasil de volta, né? Bom, e a questão não se refere nem tanto a crescimento econômico. Você pode imaginar, talvez, se a economia crescia, vai ter mais renda, então isso pode melhorar a situação. Não, nós já passamos por diversos ciclos de crescimento econômico. Eu vou destacar a década de 1970, que é considerado um grande milagre, que o Brasil cresceu a níveis, por exemplo, do que hoje cresce a China. Bom, nesse momento, observando o gráfico do PIB do Brasil, houve um grande crescimento econômico. Bom, no mesmo período, não houve também crescimento salarial. A renda diminui. Então, enquanto a economia crescia, a renda diminuía. O interessante é que, nessa mesma década de 70, quando estava tendo um boom das cidades, começou também a ser construído aí essa caracterização urbana que é bem típica dessa desigualdade social brasileira. Ou seja, crescimento econômico sem seguir com aumento da renda salarial. E esse processo histórico, gente, ele vai marcar a característica das cidades brasileiras. O Rio de Janeiro é um grande exemplo disso. As primeiras reformas da cidade, elas foram feitas para embelezar. 1906, por exemplo, é o momento que tiveram várias reformas, que construiu aquele centro do Rio de Janeiro bonitinho, que era a capital da República. Foi nesse mesmo momento que teve um grande aumento das favelas da cidade, porque as pessoas que moravam naquele centro urbano que ficou bonitinho foram jogadas para os morros. Isso já começou a caracterizar esse desdém que o poder público tinha para as pessoas consideradas pobres. E isso, gente, não mudou na história da nossa cidade. Mais de 100 anos depois, pegando como exemplo as obras das Olimpíadas de 2016, você vê aí também um desdém para as pessoas consideradas pobres, ao ponto, por exemplo, de um milionário dono de terrenos na Barra da Tijuca falar sem qualquer pudor que ali não seria uma região para ter pobre. Nas palavras dele, como é que ele iria colocar pobre ali? Seria uma moradia para nobre, não para pobre. Gente, preste atenção nesse termo nobre. Nobreza, gente, vem de um período antes do capitalismo, de pessoas que eram nobres por nascimento, títulos de nobreza. Eram pessoas que eram nobres e essa nobreza não estava nada vinculada ao trabalho delas para se esforçar para chegar onde elas chegaram. É bem emblemático isso ser dito numa realidade tão drástica da nossa desigualdade social brasileira. Pois é, gente, como que a gente pode imaginar realidades que seriam diferentes? Aí a gente pode fazer uma comparação, no caso, com o que é feito em outros países. Bom, para isso, gente, vou trazer mais dados sobre a nossa realidade da desigualdade. Bom, nesse site da Oxfam, e aí eu vou voltar para minha colinha, preste atenção. Gente, os mais pobres, eles gastam 32% da sua renda com impostos, enquanto que os mais ricos, eles gastam 21% da sua renda com os impostos. Isso é muita diferença. Bom, e aí a gente tem uma outra realidade, a gente pode comparar, no caso, com um país que é considerado um dos mais igualitários do mundo. E aí a gente vai falar, por exemplo, da Dinamarca, né? Como que a Dinamarca, então, tem essa realidade tão igualitária? Comparando o caso salarial, a gente já via aí uma drástica diferença com o Brasil. Enquanto que os mais ricos na Dinamarca ganham 4 vezes mais que os mais pobres, no Brasil, os mais ricos ganham 17 vezes mais que os mais pobres. É uma drástica diferença salarial aí. Bom, é um país, por exemplo, reconhecido pela sua eficiência no sistema educacional, sistema de saúde. Bom, e eles próprios, eles dizem que o problema não é só a educação, ou seja, não é só dar acesso a todo mundo para ter oportunidade de trabalho. Eles infringem exatamente na renda, que significa o quê? Eles taxam os mais ricos para poder dar mais oportunidades para os mais pobres. É uma clara diferença da realidade do Brasil. Tanto é que a Dinamarca tem uma imensa carga tributária em relação ao PIB, chegando a 49%, enquanto que o Brasil está aí com 34%. Bom, o Brasil realmente é um país que foi feito para ter desigualdade. É um projeto que deu certo, porque os mais ricos no Brasil, eles conseguem proteger muito bem os seus interesses. E isso, gente, caracteriza a nossa vida urbana. Isso já é um ponto para a gente iniciar o nosso próximo vídeo, que é o aspecto ideológico da desigualdade social. Bom, como para não ficar tão longo esse vídeo, a gente vai deixar esse assunto para o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima. Beijo. Tchau.